Olá pessoal, tudo bom? Falar aqui de pré-projeto de monografia, visando aí orientação. Então, um trabalho de conclusão de curso, né, de graduação, por exemplo, é uma monografia. Então, um, grafia escrita, um único assunto. É um trabalho acadêmico, então vai passar por um processo de avaliação, que em geral é uma banca, que pode ser após uma apresentação ou simplesmente após a entrega do documento. Bom, aqui eu vou trazer o pré-projeto. Então você vai se identificar, vai colocar o seu orientador e aqui é um quadro síntese do seu projeto. Vou trazer aqui na área de matemática. Então, por exemplo, título, você vai colocar orientador, que no caso aqui eu coloquei o meu nome. Ó, a questão investigativa. Então, problema de pesquisa é uma pergunta. Aqui eu coloquei um exemplo, como as funções matemáticas estão presentes nas questões de saúde. Aí você vai procurar responder esse problema. Em geral, aqui, como é um pré-projeto, você pode botar um, um parágrafo, aqui é apenas um exemplo, está bem curto aqui, que você traz o problemática. Então, há funções ali na curva de perda de peso, no batimento cardíaco, então a gente vai analisar nesse trabalho. O objetivo aí é analisar de que forma as funções matemáticas são aplicadas no campo da saúde. Então aqui é o objetivo, vai tentar no infinitivo, importante. Aqui os objetivos específicos, no máximo eu trabalho com 3. A sugestão que eu dou é que trabalhe com 3. Aqui tem 4, mas você trabalha com 3 está suficiente. Então, são também no infinitivo e você traz aqui alguns exemplos. Analisar, mostrar. Se mostrar não é tão legal, então abaixa aqui. Identificar, explicar, tá bom? A justificativa. Por que esse estudo é importante? Porque esse estudo trata sobre aplicações de funções, o professor de matemática vai poder utilizar esses exemplos na sala de aula. Claro que aqui eu estou colocando um tema matemático, a matemática aplicada. Você pode também pesquisar temas ligados à metodologia do ensino. Aí você vai ter outro campo, como a etnomatemática, resolução de problemas. Esse exemplo aqui nós estamos falando basicamente de matemática aplicada. Fundamentação teórica, você vai trazer algumas definições, você vai trazer definições, se você fala de uma curva quadrática, você traz a função quadrática, se é uma curva exponencial, por exemplo, que foi o caso da Covid no começo, foi uma curva inicial, é uma curva de crescimento muito acentuado, o número de casos, ali uma curva exponencial. Então aqui também você pode fazer estudos paralelos, pesquisar no Google Acadêmico, que é um site fantástico para achar artigos, que você consegue encontrar lá vários artigos do tema que você quer, e você vai começar a discutir sobre isso, trazer essas discussões. A metodologia da pesquisa. Eu trouxe aqui rapidamente um item que eu mais exploro aqui, de forma superficial também, né? Então é um vídeo rápido. Nós temos aqui a revisão biográfica, que todos os trabalhos têm que ter, e um estudo exploratório, aí que vai estar que tipo de abordagem, está o 7.1, qualitativa, quantitativa, o método, né, se é biográfico, se é um estudo de caso. Ó, para a graduação, se exige métodos mais simples, né, uma proposta de sequência didática, uma proposta de ensino. Estou falando isso mais no campo da formação de professores, tá bom? Quando você entra na questão de pesquisa de campo, aí você tem que fazer a construção de instrumentos de construção de dados, aí questionário, e às vezes ocorre a necessidade de você ter o parecer do comitê de ética para esses trabalhos em que você envolve menores de idade. Há também as possibilidades de alguns questionários que é apenas o TCL, né, que é o termo de consentimento livre. O TCL é um documento que você faz a pessoa entrevistada assinar e aí autorizando o uso daquelas informações com todo o protocolo ético para não expor instituições, pessoas.
O locus da pesquisa em geral, quando a pesquisa de campos, tem que ter esse locus, quando não, não precisa. Sujeitos, quando também for uma pesquisa direcionada ao campo. Resultados esperados, já que é um pré-projeto. O projeto ele é mais detalhado, o pré-projeto é mais superficial. É que você está construindo as ideias para fazer um projeto. As referências que você citou no trabalho, certo? E aqui, o pré-projeto, como o projeto, ele pode ser avaliado por um professor, né? Lembrando que o trabalho acadêmico tem que ter avaliação. Ele é um trabalho que passa por uma banca, por um avaliador. Eu trouxe aqui um barema, um exemplo de barema, certo? Ele aqui vale para um projeto de pesquisa, mas você consegue colocar ele para um pré-projeto. Então, o tema está de acordo com as orientações referentes à proposta do curso. Você não vai trazer um tema que está fora da sua formação. A introdução, a clareza com relação ao tema e problema. Então, aqui eu coloquei um peso de 10%, certo? Justificativa do projeto, a clareza em relação aos aspectos apresentados, a importância, os objetivos estão claros e definidos nos termos da proposta. Então, a revisão da literatura, ou revisão bibliográfica, ou revisão bibliográfica está menos em uso, né, o termo, utiliza a revisão de literatura, que é a compatibilidade do estudo com a sua pesquisa teórica. Os procedimentos metodológicos, observe que aí tem peso 2, 20%, e a revisão também. São compatíveis e adequados à proposta apresentada. Então, a metodologia está de acordo com aquele trabalho de vocês. Cronograma. Como eu estava falando de um pré-projeto, nem coloquei o cronograma, mas no projeto ele não pode ser descartado. Nesse caso aqui valeu 10% da nota. As referências segundo a BNT, 6023. Então, esse é um barema com 8 itens, sendo que revisão de literatura e procedimentos metodológicos tem peso 2. Lembrando que esse é um barema que eu estou utilizando aqui, sua instituição pode ter outro barema, tá bom? E aqui foi aberto um campo para comentários justificativas do avaliador para a nota acima. Então aqui a gente fechou 10 pontos. Então o título tá ok por isso, introdução por isso. Ou aqui, inclusive, pode ter feito um comentário geral. Isso é opcional em geral para os avaliadores. Isso também depende de todo o processo institucional. O que eu quis passar para vocês aqui nesse vídeo é a estrutura mínima de um pré-projeto, para vocês principalmente darem aquela iniciada na pesquisa, né, na escrita do seu trabalho monográfico. Monografia, eu repito, é falar de um tema único. Então, em geral, os trabalhos das graduações, certo? Tá bom? Ficamos para a próxima, dá uma curtida aí no nosso canal, tudo até mais.